Boa tarde, hoje é dia 22 de outubro de 2021, está começando mais um episódio do nosso GeoTalk. Hoje, em versão solo, já que a minha companheira Duda Morena não está aqui, mas eu pretendo fazer um episódio que esteja à altura da nossa dupla, né? E o episódio de hoje, ele gira em torno de 3 temas que ao longo dessa semana foram pauta do noticiário e das conversas do dia a dia, né? O primeiro deles é aquela imagem grotesca, bizarra, estapafúrdia, absurda. Me faltam adjetivos para poder qualificar aquele vídeo e aquela cena, que são as pessoas revirando a caçamba do lixo, né, atrás de restos de comida. Essa imagem que marcou o Brasil essa semana, ela diz muito da atual situação econômica e social do país, sobretudo em relação à questão da insegurança alimentar e da fome, né? É inegável que os 2 anos de pandemia e a série de crises econômico, política e social que o Brasil vivenciou ao longo desse tempo potencializou a questão da insegurança alimentar e da fome, sobretudo entre as camadas mais vulneráveis da população. A fome, ela é uma constante na história do Brasil, né? Desde o início do processo de colonização, até passando pelos momentos chaves da história, nós tivemos ciclos e surtos até então de fome entre as populações marginalizadas, escravos, negros, moradores da região nordeste do Brasil. Então, de uma forma geral, a fome ela é o DNA da história brasileira, né? Mas nos últimos anos tivemos avanços significativos em relação a essa questão, justamente por conta da adoção de programas e políticas sociais, né? Nos últimos 13 anos, para ser mais preciso, programas sociais como Fome Zero, Bolsa Família, e além de mobilizações populares, né, como a campanha do Natal Sem Fome e a campanha doação da cidadania contra a fome, todas essas campanhas e políticas públicas foram muito importantes no combate a essa questão da fome e da insegurança alimentar. Mas o que nós estamos assistindo hoje é literalmente um retrocesso dessas políticas e uma volta a um passado marcado pela total insegurança alimentar e pela fonte extrema. Então, aquela cena ela é um aviso, uma mensagem muito clara de que o Brasil falhou, né? E vai falhar cada vez mais se continuar até então alimentando crises políticas, sociais e econômicas e não focando no principal, que é uma política social adequada e consistente. Isso é importantíssimo. As pessoas não devem pensar em assistencialismo ou ações caritativas, né? Mas políticas públicas embasadas, né, que tenham como principal objetivo a justiça social e uma redistribuição da renda e, consequentemente, buscando melhor qualidade de vida, né? Então, essa cena é estarrecedora, ela mostra o indicador lamentável de que cerca de 30% da população brasileira passa por algum problema de insegurança alimentar ao longo desses meses, né? O que é insegurança alimentar? É justamente uma espécie de dúvida, né, sobre a sua capacidade de se alimentar durante um certo período de tempo, né? Então, várias famílias têm questionamentos a respeito se vão conseguir ter um alimento, né, para que possam comer no jantar, ou para que possam comer no almoço de amanhã, ou que possam comer até o final do mês, por exemplo, né? Então, isso é estarrecedor e isso mostra, né, que independente da geografia, independente da localização, independente de qualquer tipo de barreira que possa existir, a fome voltou a ser uma constante no povo brasileiro, né? Então, é uma cena que nos leva à reflexão, né, e nos faz, até então, buscar cada vez mais uma mudança efetiva no campo das políticas públicas, né? Uma outra também notícia que ganhou as manchetes dos jornais dos últimos dias foi a finalização da CPI da Covid-19, né? Depois de meses se arrastando, né, com depoimentos, delações, convites de personalidades políticas e públicas, finalmente a CPI emitiu o seu relatório final, né, atribuindo alguns crimes, tanto civis quanto de responsabilidade,
a figuras importantes da política brasileira, né? Desde o presidente da República até os seus filhos, que são senadores ou vereadores, passando também por ministros e também personalidades não ligadas diretamente à política, né? Empresários, médicos e etc. Né? Foram inúmeros crimes imputados, né? Sobretudo em relação ao presidente da República, né? Que foi acusado, dentre outras coisas, de charlatanismo, de crime contra a saúde pública, de crime contra a humanidade. E um dos crimes atribuídos à figura do presidente da República, e que foi alvo de questionamento por parte da sociedade civil e também de apoiadores do presidente, e inclusive de membros da própria comissão, foi justamente o crime de genocídio, né? Inclusive, ficou marcado essa semana um editorial do jornal O Globo, né, publicamente afirmando que era um absurdo atribuir ao presidente Jair Bolsonaro o crime de genocídio durante a pandemia. E isso leva a um questionamento muito grande a respeito do termo genocídio, do que ele significa e de como ele pode ser aplicado. Né? O genocídio é um crime deliberado, forçado e orquestrado contra o determinado povo, né? Que leva justamente à sua extinção ou a sua eliminação total manipulada. Né? Essa é a definição de genocídio. Ao longo da história mundial, nós tivemos inúmeros episódios de genocídio, sendo o mais marcante, sem dúvida alguma, o praticado contra os judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial e do domínio nazista na Alemanha, né? Com episódios como os campos de concentração, episódios como o Holocausto, todos eles marcam o genocídio, que começa, inclusive, a se instituir como crime mundial a partir desses episódios, né? Na história mais recente, tivemos outros casos de genocídio também bastante famosos. Eu acho que o mais famoso deles, ao mesmo tempo mais marginalizado deles, é o caso de Ruanda, né, na década de 90, para ser mais exato, em 1994, tivemos a chamada Guerra da Ruanda, né, que foi uma guerra entre a minoria Hutu e a maioria Tutsi, que culminou no genocídio da minoria Tutsi. Né? E aí tem uma polêmica muito grande, porque até então esse genocídio era algo factual, era algo que se encaminharia, nesse caso, para a sua concretização, mas aparentemente a ONU não deu tamanha importância merecida e foi, de uma certa forma ou de outra, conivente com o assassinato de milhares de pessoas da população Tutsi. Né? Então, ao longo da história, o genocídio é uma constante em diferentes povos, em diferentes culturas, em diferentes localidades. E no caso do Brasil também, a mesma coisa, né? Sobretudo em relação a duas populações que são historicamente marginalizadas, que são a população indígena e a população negra. Inclusive, esse relatório da CPI atribui o crime de genocídio à população indígena praticado pelo presidente da República. E essa população indígena, historicamente, ela é alvo de uma política de genocídio, né, que se mantém de pé, constante e forte até os dias de hoje. Né? Desde o período de colonização, no século XV, passando por grande parte do século XX e ainda hoje no século XXI, né, a população indígena é alvo de uma política deliberada de morte e de aniquilação. E quando não é uma aniquilação física, corporal, material, é uma aniquilação cultural, né, de suas terras, de suas tradições e de suas práticas culturais. Né? Eu acho que é público e notório que o processo de colonização do Brasil foi feito a partir de sangue, exploração e morte. Aliás, eu costumo dizer que o Brasil ele foi fundado em cima de um cemitério indígena, né? Então, esse processo de genocídio ele é gestado durante a colonização do país no século XV, né? A partir de práticas como perseguições sistemáticas pelos colonizadores, escravidão forçada em relação à população indígena, né? A conversão à fé católica de forma violenta através de padres e missionários religiosos, enfim, tudo isso culmina
com a eliminação, a aniquilação de grande parte da população indígena residente no território nacional. Ao longo do século XX, essa política ganha novos contornos e, dessa vez, a participação mais ativa do Estado. Né? Durante a ditadura militar, isso é muito interessante, houve claramente, por parte dos militares brasileiros, uma política clara de eliminação da população indígena. É famoso, inclusive, os casos em que aviões do exército sobrevoavam as aldeias indígenas, né, e jogavam panos, né, pedaços de roupa, pedaços, enfim, de materiais embebidos com vírus, né, como o sarampo, a varíola, etc., e jogavam sobre essas aldeias indígenas isoladas no meio da floresta amazônica, né? Povos esses que, por não terem contato com a civilização branca urbana, não tinham nenhum tipo de capacidade de defesa em relação a esses vírus e acabavam sendo dizimados, né? E sem contar até mesmo as próprias políticas de extermínio causadas pelos militares durante o processo de exploração na Amazônia na década de 70. Né? A construção de rodovias, de estradas, a mais famosa delas, a Transamazônica, foi à custa de muita morte, foi à custa da eliminação total e completa por parte dessa população indígena. E nós continuamos ainda hoje, no século XXI, com essa política de eliminação. Quando se nega a demarcação de terras, quando se avança, né, o processo de exploração do garimpo em áreas de demarcação indígena, quando se constroem barragens e usinas hidrelétricas que acabam expulsando as populações indígenas de suas localidades originais. Então, esse processo de genocídio ainda se atualiza contra a população indígena. E durante a pandemia, né, ficou claro que uma série de políticas que foram proibidas de serem adotadas em relação à população indígena, no tocante, né, a não disseminação do vírus, foi justamente também uma política deliberada de genocídio. Né? E uma outra população também, historicamente marginalizada, que é alvo de genocídio no Brasil, são, sem dúvida alguma, a população negra, né, que sistematicamente e diariamente, nas periferias e favelas, é alvo da violência do poder do Estado de maneira letal e brutal. Né? Então, é uma discussão que não é apenas uma discussão que tem como pauta a CPI, mas é uma discussão que leva a um questionamento sobre o genocídio ele ser uma prática histórica e tão antiga quanto a civilização humana e, sobretudo, tão antigo quanto o próprio território brasileiro. Bom, e por fim, uma outra notícia também muito relevante é justamente o fato de que a população brasileira chegou à margem de 50% de sua população totalmente vacinada com as 2 doses da vacina ou apenas com uma dose única, no caso da vacina da Janssen, né? Então, isso é um número a ser comemorado, não tenha dúvida, mostra não apenas a eficácia da campanha de vacinação por conta de um programa nacional de imunização bastante robusto que o Brasil tem, que inclusive é sinônimo de liderança e qualidade diante de outros países, mas também mostra, ao mesmo tempo, o quanto a população brasileira, de forma geral, ela não é adepta a discursos anti-ciência ou anti-vacina. Então, por mais que pareça, né, que existe uma espécie de ojeriza da população brasileira em relação à questão da vacinação, esses números apontam que ainda nós somos um país que tem uma tradição muito grande na adesão a esse tipo de campanha. Né? Prova disso é que, ao longo da história, desde a constituição do SUS, na década de 80, nós conseguimos eliminar ou controlar o surto de inúmeras doenças por conta da adesão massiva a essas campanhas de vacinação. Né? Então, isso mostra como o Brasil tem uma cultura muito grande, muito bem constituída nesse sentido. Né? O que destoa de outros países, por exemplo, que nas últimas semanas vem marcando, né, números altíssimos, não apenas de contágio, mas também de internação por conta da Covid-19. Países como a Rússia, por exemplo,
países como o leste da Europa, por exemplo, e até mesmo o próprio Estados Unidos, nas últimas semanas, vem vivendo novos surtos localizados, mais preocupantes, de casos de contágio por Covid-19. E isso vai estar diretamente ligado a aspectos relacionados ao movimento anti-vacina. Ainda existem nesses países, e um destaque interessante para a Rússia e para os Estados Unidos, uma população muito grande que se nega a tomar a vacina, né, por razões que vão desde desconhecimento até a disseminação de fake news, né? Sobretudo ainda nos grupos mais radicais, apoiadores até então do ex-presidente Donald Trump, né, que moram em áreas que ainda massivamente demonstram apoio à figura do ex-presidente republicano, né? Então isso mostra como esse movimento anti-vacina americano pode colocar à prova e pode prejudicar a retomada do país pós-pandemia de Covid-19. E no caso da Rússia, uma questão interessante é que a não adesão à vacinação vai estar justamente ligada ao fato de que a própria população russa tem dúvidas a respeito da eficácia e da viabilidade da principal vacina produzida no país, que é a Sputnik V. Né? Existe muitas dúvidas e discussões a respeito da forma como a Sputnik V foi fabricada, e a população russa como um todo, ela tem um certo receio em aderir a esse processo de vacinação. Então isso explica o porquê esse aumento relativo dos casos, sobretudo em Moscou e também em outras localidades do território russo, né? Mas, de maneira geral, é sempre importante reiterar que é muito significativo que o Brasil alcance 50% da sua população vacinada e de que ainda é necessário manter todos os cuidados adequados para se evitar a disseminação da Covid-19. Né? Atingir 50% da população vacinada não é sinônimo de fim de pandemia ou não é sinônimo de retorno da normalidade. Inclusive, não existe um consenso entre cientistas, virologistas, epidemiologistas sobre a percentagem principal para que o vírus possa ser considerado de fato controlado. Né? Alguns dizem que o ideal seria 75%, e alguns outros dizem que, por conta das inúmeras variantes que vêm se disseminando, o ideal seria 100% da população vacinada. Então é necessário que haja uma comemoração, não tenha dúvida, porque a gente sabe que começou esse processo de vacinação de uma forma muito duvidosa, de uma forma muito instável, né? Então isso é motivo de comemoração, mas também não é motivo para que nós deixemos de lado os cuidados, porque ainda existe a pandemia, o vírus ainda até então circula e é necessário que todos os cuidados sejam tomados para que nós não voltemos a registrar os casos altíssimos de contágio e morte que nós registramos ao fim da pandemia. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi o compilado dessas notícias da semana. Mais uma vez, hoje eu não estou na presença da minha companheira Duda Moreno, mas na próxima semana nós estaremos juntos com mais um episódio do nosso Geotalk. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela companhia e pela paciência. Até mais.